Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. A aula de filosofia hoje nós vamos falar sobre o silêncio, tá? O dizer do silêncio. Nossa existência, dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, nossa existência apenas uma forma impura do silêncio. E a pergunta que foi feita na semana passada: a que se presta o silêncio em nossas vidas? A partir das reflexões, eu pude pensar alguma coisa e quero compartilhar com vocês hoje, tá? A ausência de som sempre comunica a mesma coisa? Outra pergunta que deve ser respondida, tá? Então vamos lá. Antes de falar exatamente sobre o conteúdo e sobre explicar sobre a pergunta ou sobre falar sobre algo com relação ao silêncio, que é um texto que eu quero compartilhar com vocês, não é tão simples cultivar o silêncio. E aí, para falar disso, sobre isso, eu quero dizer que eu escrevi um poema, foi escrito esse poema em 2014, chamado Silêncio. Ouço o silêncio, ele me olha, silêncio. Uma folha cai, o vento sussurra. Ao longe se vê o horizonte, silencioso. Medito nas palavras, elas estão aqui, no silêncio. Já não ouço mais, silêncio. Começo a caminhar, preciso voltar ao silêncio. Esse é um poema sobre o silêncio. O silêncio é algo que sempre me chamou a atenção, tá? Sempre me fez pensar sobre a vida, sobre as coisas que acontecem. Por quê? Porque é algo que necessitamos, tá? Quem que não quer passar um momento em silêncio, refletir sobre algo que fez, sobre algo que está fazendo, tá? Então, assim, é muito interessante. Mas vamos lá. O texto não é tão simples cultivar o silêncio. Em 1951, Cade visitara uma câmara anecoica, dispositivo que isola e absorve todo o ruído. Descobriu que o silêncio absoluto não existe, porque ouvia os sons de seu corpo, produzidos pelo sistema nervoso e pela pulsação. Em 4.33, que foi um vídeo que eu passei na semana passada, a tampa levantada faz com que os ouvintes prestem atenção ao silêncio, que vem carregado de sons, graças a ruídos inevitáveis produzidos pela própria audiência. Inevitável, assim, concluir que o silêncio varia, formado que é por configurações diferentes. O silêncio das bibliotecas, o silêncio da casa vazia, o silêncio da noite, o silêncio do templo, o silêncio do sono, o silêncio da espera, o silêncio da ansiedade, o silêncio culpado ou que culpabiliza são alguns exemplos de sensações. As pinturas são silenciosas? Há um silêncio constitutivo no teatro, no cinema, na música. Nossa atenção é um silêncio que se atrela. Nela não cabem senão aqueles sons que de algum modo paradoxal transformaram-se em silêncio. O desrespeito a esse silêncio por ruídos indesejados, esses sim, autênticos, é uma tortura. Odiamos perturbações que rompem o invólucro de quietude necessário para ver e ouvir. Então, tosse, conversa, qualquer barulho torna-se como que ofensivo. Um fenômeno curioso ocorre nas salas de concerto. Há momentos em que o compositor faz a orquestra chegar quase ao imperceptível, negociando com o silêncio, em sublimes pianíssimos. Aí, justamente, multiplicam-se tosses, cadeiras, remexidas e rangentes. Cade diria que tais perturbações fazem parte da música, ou pelo menos da audição. Tenho para mim que são fruto de um nervosismo diante do que parece ser o desvanecimento do som, mas que deveria ser antes a revelação de um silêncio feito de sons. Não é tão simples cultivar o silêncio, tá? Não é mesmo.
a partir desse contexto, a pergunta que se faz é: o que o silêncio representa para você? Tá? É uma pergunta que eu vou deixar para que você mesmo possa responder posteriormente. Mas reflita sobre isso. O que o silêncio representa para você? Tá? E aí nós vamos discutir alguns pontos do silêncio. Tá? É claro que o nosso tempo é curto, não dá para a gente discutir todos, mas vamos discutir alguns. Né? O silêncio pode ter um significado em si mesmo ou pode abrir espaço para a criação de significados. Todos os silêncios são iguais? Ou há silêncios diferentes entre si? Caso existam silêncios diferentes, também são diferentes os significados que eles produzem? Tá? Então, vamos lá. Dentre os incontáveis momentos de silêncio, poderíamos citar. Então, vamos lá. Vamos citar alguns e você pensa. Ó. O silêncio na hora da prova. O silêncio da torcida quando o adversário faz um gol. Qual que é o silêncio na hora da prova e qual que é o silêncio de uma torcida, né, quando o adversário faz um gol, tá? Imagine aí você torce para o seu time, você está no estádio de futebol, aquela alegria, empolgação, e quando o seu time leva um gol. O que é esse silêncio, tá? Mas também podemos comparar o silêncio dos amantes e o silêncio dos museus. Como que se dá o silêncio dos amantes, como que se dá o silêncio dos museus, tá? O silêncio das igrejas, o silêncio da leitura, tá? O silêncio do trauma, o silêncio do tirano, o silêncio do bosque, tá? O silêncio da surpresa, o silêncio do monge meditativo, contemplativo, o silêncio da espera, o silêncio da noite, o silêncio da senzala, o silêncio do quarto de dormir, o silêncio do torturado, o silêncio dos soldados que voltam da guerra, o silêncio das galáxias. Tá? Então, assim, aqui são alguns tipos de silêncios que a gente poderia problematizar e perguntar qual é o significado desses silêncios, né? Como que significa, o que significa esse silêncio, ou se cada um desses silêncios tem um significado diferente, tá? Então, são alguns pontos para a gente refletir sobre a importância do silêncio, por que o silêncio é importante, né? E aí eu volto mais uma vez para o poema que produzi em 2014, chamado Silêncio, né? Ouço o silêncio, ele me olha. Silêncio. Uma folha cai, o vento sussurra. Ao longe se vê o horizonte, silencioso. Medito nas palavras, elas estão aqui, no silêncio. Há um grito, já não ouço mais, silêncio. Começo a caminhar, preciso voltar ao silêncio. Tá. Então, assim, a filosofia, ela é importante nessas questões porque ela nos faz pensar coisas que normalmente não paramos para pensar, não paramos para refletir, ou às vezes não damos tanto valor, tanta importância assim, né? Então, quando discutimos sobre isso, alguns filósofos, né, vão nos dar a ideia do que é importante para essa contemplação, para essa reflexão através do silêncio, né? Então, olha só, uma das questões que a gente pode pensar também é que, assim, o branco está para a pintura, assim como o silêncio está para a música. Tá? O que é o silêncio na música? Tá? O que é o silêncio das igrejas? Tá? O silêncio, ele nos incomoda. Quando você quer estar naquele momento de silêncio e aí alguma coisa faz um barulho indesejado, o que é essa quebra desse silêncio para você, o significado, né? Então, se você não parou para pensar sobre isso, sobre essa questão do silêncio, pare e pense agora. O que provoca o silêncio nos alunos levados à sala do diretor? Tá? Então, aquele aluno bagunceiro, extrovertido na sala de aula, de repente ele é levado para a sala do diretor. O que é aquele silêncio? Tá? Quando ele está diante ali. O que provoca o silêncio nas igrejas?
E aí, dependendo da igreja, a reverência, o que se passa quando você está ali aquela ansiedade, esperando com que alguém vá falar lá na frente, ou fazer uma prece, um sermão, alguma coisa. O que é esse silêncio? Tá? O que provoca o silêncio da leitura? Quando você vai ler, você precisa de um silêncio para refletir, para pensar sobre aquela leitura que você está falando. O que provoca o silêncio na sala de cinema? Tá? Quando você entra ali, já está falando que é proibido você conversar ou fazer coisa porque você vai atrapalhar o outro. A sua atenção tem que ser totalmente voltada para o filme que está passando, né? O que provoca o silêncio do torturado? A pessoa que está sendo torturada. Né? Então, assim, vamos pensar sobre isso, é importante para a gente problematizar toda essa questão, tá? Então, essa é o nosso diálogo de hoje sobre o dizer do silêncio. Façam as reflexões necessárias, né? E responda a seguinte questão: o que o silêncio representa para você? Ok? Muito obrigado pela atenção.